E no primeiro ponto, Emílio, a gente queria tratar assim, a evolução do marketing, tendo em vista esse mundo cada vez mais digital, né, que a gente está experimentando. Você tinha aquele conceito de marketing, né, do Kotler com os P's ali, com a praça, com a promoção, com o produto, né, com publicidade, quer dizer, e hoje essa avalanche de uso de digital, essas novas formas de se relacionar com o cliente, né? Essas formas até novas do cliente comprar, de uma empresa se relacionar com ele por outros meios que não só aquele meio presencial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente na evolução do marketing ao longo do tempo. Como é que você, né, que já esteve nesses dois mundos, né, como é que você enxerga a evolução? Eu estou no lado acadêmico agora, né, que também estuda muito isso, né, esses processos. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente a evolução do marketing, principalmente pensando no marketing como um elemento estratégico para uma companhia. Ok. Bom, vamos lá, né? O marketing é um conceito que é uma filosofia, né, uma filosofia de administração. É uma filosofia que é voltada para atender o consumidor. Mas isso parece óbvio, mas não era óbvio, né? Começou isso hoje porque a gente tem uma oferta de produto enorme, cada vez mais a gente tem que entender o consumidor. Mas você falou do Kotler, o Kotler fala muito bem isso, né? Ele fala marketing 1.0, 2.0, 3.0 e agora o último que eu vou deixar para falar depois, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é o lançamento mais recente dele. Lá no 1.0 tem muito a ver com aquele processo de... Até do Ford, né, que inventou um processo de construção, né, que todo mundo ficava, né, aquele filme do... como é que é o nome Tempos dele? Modernos. Tempos Modernos, todo mundo... né, era produção em série mesmo, aquele processo. E o Ford chegava para o consumidor, né, porque era tão difícil dar acesso ao produto, que ele chegava para o consumidor e falava, pô, qual cor que você quer? Desde que seja preto, você pode escolher o que você quiser. Porque não tinha importância a preferência, né? Era o acesso do produto, né? E aí está ligado também a comunicação de massa, está ligado a um monte de coisas que era... Antigamente se acreditava que a comunicação podia imputar a ideia na cabeça das pessoas. É uma teoria chamada agulha hipodérmica, que era injetava nas pessoas, né? Que aí depois vem a guerra, vem Hitler, que usa muito isso, né? O processo é muito de comunicação, né? De criar uma força. Eu acho muito negativo, mas estou dando só como exemplo como era ruim, né? O processo. Sim. Mas o poder que isso teve, né? É o poder que isso teve, né? E aí depois começou, da mesma maneira que o Ford, o cara lá da GM começou a ver o seguinte, não, peraí, vamos botar cor nesse negócio, pô. Pode ser que os consumidores achem isso interessante, né? E aí a mesma coisa vai seguindo as teorias, né? As teorias vão falando, vamos começar a falar de persuasão. A gente tem que entender quem está por trás. Ali que começou essa filosofia, né? De entender quem está por trás, até chegar, né, a um momento recente, eu digo muito recente, da avalanche digital. Porque até bem pouco tempo, né, o marketing ainda era assim muito... um processo de grandes empresas que tinham muita capacidade de investimento, né? Porque é caro, é um investimento caro. Então, as marcas percebiam que se elas dominassem os meios de comunicação, elas seriam as marcas preferidas, porque elas poderiam trabalhar um posicionamento na nossa cabeça, né? Poderiam trabalhar conceitos na nossa cabeça, e tinham ferramentas que ajudavam ela, né? Por exemplo, a televisão era um meio muito dominante. Muito dominante. Assim, a TV Globo já teve 70% de audiência. O que quer dizer isso? 70% da população ligada ao mesmo tempo, né? Hoje os jovens falam de live. Era uma live, né? Era ao vivo, né? Estava ali, né? 70%. Então era um negócio absurdo. Se você tivesse uma boa mensagem, tem poder financeiro, você criava uma barreira e dominava, né, a cabeça do consumidor. Você tinha mais chance de ter sucesso. Os meios tradicionais, eles seguiram fazendo isso, né? O jornal já foi um meio de muita relevância, o jornal era formador de opinião, que hoje vem um pouquinho com os influenciadores, né? Que formam opinião, né? Que só muito mais pulverizado. O que eu estou querendo dizer é que os conceitos, eles eram
similares, só que com o digital eles ganharam uma ferramenta incrível, muito democrática. Muito, democratizou realmente o aspecto de marketing, né? Hoje até quem, por exemplo, e sem diminuir ninguém, eu tô assim, quem faz bolo para fora tem que pensar como uma filosofia de marketing, né? Ele tem que pensar o seguinte: como é que eu faço para captar mais consumidores? Ele tem a possibilidade de produzir fotos para o Instagram, ele tem a possibilidade de impulsionar aquela foto para chegar na pessoa que tem a ver com ele. Quer dizer, isso às vezes com R$50 por dia. Então isso realmente popularizou e deu muita democratização de acesso às ferramentas de publicidade. Isso mexeu no marketing como um todo. Todos esses grandes meios, né, tiveram que se adaptar. Tiveram que se evoluir nesse processo. Isso tem vantagens e tem desvantagens, né? Porque, por exemplo, o marketing já foi assim, muito mais auditado. Tá? Já foi muito mais... por incrível que pareça, existia mais gestão sobre o conteúdo. Né? Uhum. Então, por exemplo, para você falar quanto que aquela emissora tinha de audiência, tinha um cara independente que fazia essa auditoria. O jornal tinha um instituto verificador de circulação para dizer que aquilo não era mentira. Existia controle de conteúdo. Não é falta de democracia. Existia qualidade Sim. de conteúdo. Né? E com o digital, hoje a gente tem o benefício da democratização, tem o benefício da segmentação, eu acerto muito claramente quem eu quero, né? Eu não compro nem mais um veículo, né? Eu compro um público. Quero achar aquele público ali. Mas tem um lado que é o lado, assim, estou falando muito para a indústria do marketing, né? Claro. Que é a falta de transparência. Por incrível que pareça, apesar de ser democrático, por exemplo, são um pouco caixa preta. Tanto a Meta, né, quanto... Falando dos dois principais, mas Meta, Google e TikTok seriam os principais. Claro que tem uma infinidade de possibilidades, mas esses dois, por exemplo, Meta e Google, dominam 80% do marketing no mundo, né? São empresas assim, muito grandes. E são empresas que não permitem uma auditoria dos dados, né? Então isso... Quer dizer, tem um lado muito bom, mas apesar da democracia, concentrou poder de meio. Que a gente reclamava do poder dos meios de comunicação, né? Sim. E esses caras estão no mundo todo, né? Hoje você vê o Google, só o Google, o faturamento dele de um ano representa 100 Rede Globo. 100. Seria 1%. Né? Assim, então, eles são gigantes, né? E eles têm muito controle do marketing e da comunicação. Sim. E com a inteligência artificial, eles vão acelerar isso, né? Porque eles têm toda a possibilidade de implementação disso. Então, eu vejo muitas coisas boas, mas vejo muitas complicações também que a gente vai ter que enfrentar. Sim. Como, eu não sei. E do ponto de vista estratégico, Emílio, assim, acho que a tua introdução é boa e me ficou na cabeça a aterrissagem dessas boas práticas de marketing nas organizações, né? Você tem visto as organizações terem nas suas áreas de marketing, nos seus processos de marketing, um item estratégico? Você tem percebido que o marketing tem sido estratégico para as empresas? Olha, ele é estratégico para as empresas, mas cada vez mais, o que acontece? Com a própria democratização e você empresário, né? Assim você sabe, todo investimento tem que ter retorno, né? E o ambiente digital, ele promete muito isso, né? Ele fala, ó, você vai poder averiguar seu retorno. Eu tenho métricas aqui que te permitem averiguar o retorno. Coisa que os meios tradicionais, o marketing tradicional não te garante, né? Ele te dá uma noção, mas ele não te garante isso. Sim. E acabou que o que acontece? As áreas estratégicas, elas foram diminuindo para você dominar essas ferramentas. O que eu chamo de área estratégica, tá, no marketing? Por exemplo, a empresa aqui vai ter que ter
é Ciel, né? Que se pronuncia, Ciel. né? Ela tem que ter uma proposta clara de posicionamento, né? Ela tem que se apresentar como uma empresa única nesse processo. Nem que seja, eu estou falando, Sim, claro. nem que seja a mais próxima de você. Ou seja, eu realmente resolvo o seu problema, mas não é com um atendimento automatizado, nada. Eu vou aí e resolvo o teu problema. Estou falando, seria um diferencial. Esse posicionamento tem que ser trabalhado constantemente, ao longo do prazo. Né? Longo prazo. Você tem que ter lá eixos conceituais que te sustentem, né, nisso, porque toda hora vai ter coisas que você vai ter que agir. Toda hora você vai ter que ter campanhas curtas, trabalhos rápidos, mas você não pode perder esse processo. Né? Sim. E as empresas hoje estão muito na operação só. Então, houve uma, assim, não digo todo o perfil de empresa, mas uma grande parte está pensando muito no dia a dia, no dia de hoje, e esquecendo o que a gente chama de branding, né? A gente chama de construção de marca, né? Então, você vê que tudo pode ser uma armadilha se você não souber usar. Sim. A ferramenta te dá muita possibilidade, dá. Mas se você esquecer do lado conceitual, que parece, não, eu quero saber do resultado. Mas para você ter resultado, você tem que ter conceitual. Senão você não tem. Perfeito. Basta olhar a história. Né? Pô, a gente tem marcas aí de mais de 100 anos. Essas marcas têm uma disciplina muito rigorosa. Senão elas não teriam a visibilidade que elas têm. E se você vê esses grandes investidores, tem aquele Warren Buffett, né? Aonde que ele investe? Ele investe na Coca-Cola. É um produto passado, mas ele é um dos grandes acionistas da Coca-Cola, porque tem 120 anos e é uma empresa que é um xaropezinho gaseificado e que na cabeça da gente não é isso. Mas agora está acabando e tal. Tudo bem. Sempre vai ter problemas. Mas se ela tiver e ela vai adaptar isso, é claro, de acordo com o momento cultural, se eu tiver uma linha de pensamento, eu vou seguir. Então eu acho que é estratégico, muito estratégico, mas acho que boa parte das empresas sabe disso, mas está pressionada pelo resultado e está, às vezes, até os próprios colaboradores que trabalham em marketing estão tendo dificuldades. Né? Eu tive, na minha vivência profissional, vários lados. Né? Eu já fui cliente, já fui agência, né? Hoje eu sou um acadêmico, então, assim, eu consigo entender bem esse processo. E houve uma queda de qualidade muito grande do profissional, muito grande. Porque a ferramenta, é como se a ferramenta faz para mim. Cara, a ferramenta executa para você. Ela executa. Ela não pensa por você. Mas vai pensar? Não, ela vai pensar dentro de uma realidade já existente. Para você não vai. Mas a generativa... Cara, eu sei, eu também não entendo desse negócio. Pode ser que seja sei lá, não sei o que vai acontecer. Mas de hoje até um certo tempo, o que a gente vê cada vez mais a pessoa tem que ter sentido crítico. Ou seja, tem que ter a parte conceitual muito apurada para poder usar da maneira certa aquela ferramenta. Então é algo que é muito estratégico e que está sendo um pouco... Não acho que as pessoas sintam que estão negligenciando, entendeu? Mas estão, porque elas... E como eu acho que isso vai ter um movimento de retorno, porque as empresas vão começar a ver, caramba, o que está acontecendo comigo? Está todo mundo competindo comigo, tudo que eu fazia não está dando mais certo, porque você tem que voltar um pouquinho para os seus fundamentos para poder ter o senso crítico para poder operar novamente. Entendeu? Tá certo. Legal. Perfeito. Bacana. Nesse sentido, Luciano, pensando um pouco no nosso segmento, né, na construção civil, na engenharia, dentro desses conceitos de evolução que o Emílio colocou e o impacto de digital, né, como é que você vê o impacto do marketing, da comunicação com o mercado? Como é que você vê o impacto disso numa companhia? Né? Onde é que isso está mexendo na estratégia das empresas? Onde é que você acha que você está adicionando valor a partir de práticas de marketing?
Bom, eu vou tentar tangibilizar um pouquinho para a construção, né? Pegar essa fala resumida do Emílio, a cabeça tá fervilhando aqui. Se a gente pensar no digital, trazendo para a realidade da CEL, vale até um contexto muito rápido, né? A gente aqui tá ciente, mas para quem não tiver, a CEL é uma empresa que veio com mais de 25 anos, né? Com uma atuação em serviços especiais de engenharia, então uma atuação muito, muito nichada, especialista numa prática muito transversal, né? Sem especialização em segmentos, e ela passou a se reposicionar nos últimos quase 5 anos, principalmente os últimos 3, quando o marketing começou a ser efetivamente implementado, para uma empresa de construção que atua em obras de infraestrutura. Quer dizer, você sai de um cenário de nicho transversal para um cenário, de repente, muito mais abrangente e especialista num conjunto de segmentos. No caso da CEL, são 5 hoje, né? Concessões rodoviárias, ferroviárias, mineração, saneamento e energia renovável. Estou citando isso até porque talvez ao longo da fala eu cite novamente. Então, o grande desafio, tanto do marketing como estratégia, e principalmente o digital, né? O digital foi essencial para que a gente conseguisse, ainda estamos no processo, né? Fazer essa migração de mais de 25 anos para os últimos 3, 4 anos. Como é que eu faço isso, né? E aí, tanto o digital quanto o marketing, eles vêm principalmente para reduzir um pouquinho essas distâncias geográficas, né? Então, a CEL, como esses 5 segmentos que eu citei, a gente tem não só o mercado espalhado pelo Brasil, como as nossas equipes também estão espalhadas pelo Brasil. Então, eu preciso falar para fora e preciso falar para dentro. Então, o marketing teve uma estratégia muito de encurtamento através do digital. O digital ajudou muito isso, né? Um segundo ponto foi no aumento de volume, volumetria mesmo. Eu tenho um alcance maior não só na distância, mas eu consigo falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Pegando o gancho do Emílio, é a democratização desse marketing, a parte positiva dela, né? O que a gente toma muito cuidado é o que eu falo, né? Porque hoje em dia, em geral, qualquer um fala o que quer, tem uma penetração maior e por aí vai. A gente conseguiu isso tudo com uma velocidade muito maior. A CEL fazendo essa migração, um turnaround de quase 180 graus de um lado para o outro, a gente precisava fazer isso dentro de uma estratégia de penetração. Então, a gente precisava de muita velocidade, né? Pegando também o teu gancho, o marketing é de médio e longo prazo, mas o executivo ele não vai esperar você reposicionar durante 3 anos. Então, que valor eu preciso trazer no curto prazo, né, para adoçar e eu conseguir ganhar um fôlego para poder estender, né? Eu acho que dentro desse contexto também eu poderia citar não eu ia falar redução do esforço, mas não é redução do esforço. A gente consegue fazer mais com o mesmo esforço, a mesma estrutura que a gente tem. E com isso a gente consegue começar a trabalhar a diferenciação. Porque eu acho que hoje o segredo é como é que eu me diferencio da minha competição e chamo mais atenção do meu cliente. Porque hoje o marketing democratizado, as estratégias, todo mundo hoje em dia conhece de marketing, digamos assim, né? Então fica muito mais difícil você competir com um coleguinha do lado. Como é que eu me diferencio dele e chamo a atenção do cliente? E tentando tangibilizar alguns exemplos, né? Como é que a gente... como é que tanto o marketing quanto o digital ajudaram na CEL. Naturalmente, no reposicionamento, a gente vem muito focado nessa questão do reposicionamento. A gente está trabalhando muito o marketing relacional, a aproximação efetiva do cliente, sair um pouquinho só daquela relação meramente comercial e transacional das reuniões, etc. Como é que eu trago o cliente para o mundo CEL efetivamente? São alguns exemplos assim de como a gente vem tentando fazer a diferença para a CEL nesses mercados.